eu acabei dublando também, porque eu fiz o teste pro Pica-Pau. Não queria fazer, minha mãe insistiu demais para que eu fizesse, forçou. Quantos anos você tinha? Eu tinha 10. E eu fiz achando que era brincadeira. Só que mandaram pra Universal, que era a distribuidora. E Você o acertou Ednir... os tempos certinho? Cara, então, Vilela, eu saía da escola e eu ia pro estúdio de dublagem e ficava assistindo dublagem o dia inteiro. Você ficava vendo os caras trabalhando? Eu não, assim, até meus pais irem para casa, eu não tinha nada para fazer e eu não tinha onde ficar. Então, porque não tinha grana para ter babá ou creche, essas coisas. E você tava vendo uns filmes. A vida da gente, né? Então eu ficava lá e eu focava. A minha diversão era o cara falava, eu decorava e dublava mentalmente. Mas assim, eu juro, nunca me passou pela cabeça que eu fazia aquilo. Era orgânico, porque eu tava ali sem fazer nada, era assim que eu passava o tempo. E quando eu fiz o teste, eu fiz, ok. E beleza. Aí mandaram. Não sei por quê também. Não sei se por erro, por engano. E aí o distribuidor da Universal na época, que era o Ednir, falou assim, eu quero essa menina aí. Aí, quando voltou, não, mas não é menina, pô, o filho do Garcia tal, e da Dolores, e ele nunca dublou. Eu falei, não interessa, vocês mandaram, eu escolhi, agora é ele. E eu lembro que ele desceu as escadas aqui da BKS na Rua Tibério, cara. Aí olhou pra mim assim, e olhou pro gerente, que era o seu Julio, que era um espanhol que fazia o Leôncio, com aquela voz assim que tinha... Porque ele era espanhol mesmo, e falava assim, todo meio complicado. E falou assim, seu Julio, você conhece o novo Pica-Pau? E eu fiz assim, caralho, regalei o olho. E o diretor da série aí falou assim, vou dirigir não. Só que eu não sabia, não falou pra mim. Chegou pro meu pai e pra empresa e falou assim, ó, não vou dirigir o filho do Garcia. Desculpa. E falou pro meu pai, falou, desculpa, mas eu não vou fazer isso porque ele não tem preparo nenhum, nunca fez nada, não pode ser um cabeça de série. Aí meu pai falou, tá, seu Julio, eu dirijo, pode deixar. E aí, 2 semanas depois, ele chamou a gente no barzinho que tinha ali na Rua Tibério, no Tetel, e eu não entendi nada, né? E foi muito bacana da parte dele, cara. Ele falou, ó, tô sentando aqui contigo pra te pedir desculpa. E eu assim, tipo, né? Ele falou, porque aconteceu isso, e eu não apostei em você e eu tava errado. Caramba. Mas assim, eu sempre digo isso, cara. Mas é grandeza demais o cara assumir isso. Total. Que ele podia ficar... Tipo, dane-se, vou até ficar chateado, né? Falar assim, não, mas você vai ver daqui a pouco como esse moleque vai fazer alguma besteira aí. Não, cara, ele foi grande e na verdade, ele agiu corretamente. Porque, cara, como é que você vai assinar um treco desse e falar assim, eu não. Olha o tamanho da responsabilidade, vocês estão loucos. E assim, muito bacana, porque deu tudo certo. E dali, uma coisa que meus pais nunca quiseram pra mim, acabou se transformando na forma como eu fiz toda a minha vida. Tudo que aconteceu de bacana na minha vida, cara, aconteceu a partir dali, né? E você teve que mudar muito a sua voz para fazer o Pica-Pau na época? Não, era uma coisa que eu fazia assim, que agora eu não consigo, porque eu tinha uma voz de criança, e agora sou o Smurf gênio dos Smurfs. Que era o que eu fazia também, só que mais velho, evidentemente. Não é verdade, papai Smurf? Então é uma coisa que sai aqui, não dá pra fazer mais o Pica-Pau, fica mais o Smurf gênio. Mas você mudava a voz, então? Eu fazia o que eu tô fazendo agora. É aqui? Uma coisa que vem pra cá. Tá. Mas aí agora eu só lembro do gênio, porque vem essa coisa meio chatinha. Puxa vida, papai Smurf. A risada era sua também? Eu sabia fazer, mas não, era do original. Usava... Que lá, cara, ele era feito com pitch. Ela era feita no início, pelo menos a história que eu sei, tá? Que era a mulher do Walter Lantz, que era o criador do Pica-Pau. E ela fazia assim... E depois botava um pitch up e ficava quase numa velocidade normal, mas uma vozinha mais ainda acima. Claro, ela não fazia assim com uma voz grave, né? Sei. Ela fazia mais lento. Na voz dela, mas dessa maneira, e depois fazia um pitch up. Caramba! E aí, aqui a gente fazia no gogó. Então o he era he, e depois entendeu? Cara, Pica-Pau também fez um sucesso absurdo, né? Não sei se até hoje faz. Até hoje deve ter gente que... Fora as pessoas que devem cancelar, deve ter um sucesso absurdo. Né? Hoje em dia tá totalmente errado. Imagina. Ainda mais aquele biruta. Tinha um que era o sim, demoninho, né? Da perninha com a perna mais grossa. Aquele, inclusive, do Rancha... Siga aquele Pica-Pau, aquele fui eu que fiz. Porque tem uns que fui eu que dublei, outros foi o Onem Casarré, que era o corintiano da escolinha do professor Raimundo, que na verdade eu entrei pra fazer porque ele veio
foi pro Rio de Janeiro para fazer uma novela chamada Feijão Maravilha com Grande Otelo. Eu lembro dessa novela. Então, e aí ele parou de dublar o Pica-Pau. Foi por isso que eu fiz Brasileiros preferem feijão. Isso, as frenéticas, né? Frenéticas, né? E aí, quando eu mudei de voz e fui pro Rio de Janeiro para dublar, e já tava mudando de voz, o Oney terminou a novela e tal, aí o Oney voltou a fazer. Ah, tá. E depois ele voltou pro Rio, aí fez a escolinha, aí trabalhou com a gente ali, comigo, com o Niso e tal, e era muito legal. Caramba, cara. Pica-Pau. O Pica-Pau, ele passava no SBT? Na Record? Já passou acho que em todas as emissoras. Na Globo, né, também? Cara? Eu acho que já passou em todas. Deve, né? Eu realmente não me lembro. Eu não me lembro, porque quando eu assisti com meu filho esses dias uma versão live action fizeram, né? Eu sei que agora tá na Record, né? Ah, sim, que é o Sérgio Stern que tá fazendo agora. E muito bem também, cara. Gostei muito da versão dele. O Marco Antônio, depois que o Oney faleceu, o Marco Antônio Costa passou a fazer, que é o cara que faz a voz do... Tem uma voz muito bonita, faz a voz, caramba, do cara bonitão lá, grisalho. O George Clooney. George Clooney. Então, o Marco Antônio Costa que passou a fazer quando o Oney faleceu e eu já não tinha mais voz pra fazer. Então ele fez uma boa parte. Como que era a tua cabeça, você, molecão, fazendo o Pica-Pau? Mudou alguma coisa? Cara, não, era muito legal. Era muito legal, cara, mas você vê como essa profissão da gente é maluca, né? Era muito. Eu tinha, assim, um tremendo orgulho. Naquela época, eu lembro do sentimento gostoso de ver na televisão, de ver com os meus amigos. Eu morava aqui na Lapa, ali depois do Mercado da Lapa, né? Sim. No Central Parque Lapa. E aí, pô, ia pra casa de um amiguinho, a gente ficava vendo e tal. E era muito bacana, cara. Amigos que eu tenho até hoje, inclusive, né? Amigos da vida inteira. Adriano, Miriam, Marcos, enfim. E, cara, era aquela coisa. Mas eu lembro um dia que a gente desceu, né? E aí o meu amiguinho todo feliz falou assim, olha, vó... A avó dele tá na janela, né? Vó, ele que faz o Pica-Pau. E eu assim, todo orgulhoso, eu falei, mas você não vai ser vagabundo assim não, né? Você vai estudar pra fazer alguma coisa que dê dinheiro, tá? Porque isso não é profissão. Então, eu fui me assim, falei...